Aula 5, né, de Organização e Arquitetura de Computadores. A gente vai começar a aula discutindo sobre a pilha, né, e como a gente pode armazenar dados na pilha, e como é que funciona esse processo no registrador MIPS, né, como é que funciona a organização da memória, basicamente, é o objetivo dessa aula. Depois, posteriormente, a gente tem uma verificação de como trabalhar com caracteres, né, no MIPS também. Então, iniciando, né, a alocação de espaço para novos dados na pilha, a complexidade final é que são também armazenados na pilha variáveis que são locais ao procedimento, mas não armazenadas em registradores. Então, por exemplo, eu tenho um procedimento, digamos que meu procedimento, ele tem um vetor, tá? Então, esse procedimento ele pode ter um vetor, que é ocupa uma certa área de memória, né? Exige que eu ocupe uma certa área de memória, ou uma estrutura de dados, que é basicamente uma estrutura que eu posso ter tipos diferentes dentro dela. Então, por exemplo, eu tenho um tipo para armazenar uma informação de CEP, um outro tipo para armazenar uma informação de endereço. Então, é uma estrutura de dado, é uma estrutura para organizar a informação, e eu posso armazenar isso na memória. Tá? Bom, o segmento da pilha que armazena registradores salvos, né? Registradores salvos são aqueles registradores S0 a S7, né? Saved Registers, né? Que estão lá naquela lista de registradores que eu falei para vocês, mencionei para vocês nas últimas aulas, né? O MIPS tem 32 registradores. Os registradores, eles têm alguns nomes, né? Que a gente pode utilizar quando a gente programa em assembly, né? E os registradores do S0 ao S7 são os registradores salvos, né? São registradores que a gente precisa guardar o conteúdo, né? A partir do momento que a gente chama um procedimento, a gente precisa fazer o backup das informações que tem nesses registradores, caso a gente utilize algum deles num procedimento, e depois a gente tem que restaurar quando a gente retorna no procedimento. Então a gente tem que salvar, armazenar esses registradores na pilha, né, e variáveis locais do procedimento, né, que são denominadas de procedure frame, ou quadro de procedimento, ou activation record. Então, o segmento da pilha que armazena registradores salvos e variáveis locais do procedimento é denominado de procedure frame, ou quadro de procedimento. Então, é uma área da pilha em que a gente armazena conteúdo de registradores e variáveis locais do procedimento. Tá? Bom, continuando a alocação de espaço para novos dados na pilha, né, a gente tem um registrador especial que é chamado de registrador FP, ou Frame Pointer, ou apontador de quadro, né? Ele aponta para a primeira palavra de um quadro de procedimento. Ou seja, o que é um quadro de procedimento, novamente, né? É uma área da pilha em que eu estou armazenando registradores, né, o conteúdo de registradores, tá? Relativos ao procedimento. Um apontador de programa, como a gente discutiu na aula passada, o apontador de programa é o Program Counter, né, que é o registrador que tem o endereço de memória da instrução atual sendo executada, né, pelo processador. Esse apontador de programa e um apontador de frame devem diferir em offsets dependendo de onde estão no procedimento, tornando o procedimento difícil de entender. Tá? Então, isso acontece, né? Eles vão ter alguma certa diferença, né? O meu apontador de programa ele vai estar apontando para uma instrução específica do meu procedimento, e o meu frame pointer ele vai estar apontando para o início do quadro do procedimento, lá na pilha. A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente estudar aqui a estrutura da memória do MIPS. Bom, como o SP, que é o Stack Pointer, que é o apontador de pilha, né, pode mudar durante o procedimento, o FP mantém a informação de variáveis locais, né? Então, o SP, que é o Stack Pointer, ele pode mudar à medida que a gente vai alocando mais área da pilha para armazenar valores, né? Ou liberando áreas da pilha, uma certa quantidade de bytes da pilha para liberar a posição de memória, liberar espaço, né, na pilha. O frame pointer ele mantém informações de variáveis locais.
Então aqui é um exemplo de como é que funciona esse processo. Como a gente sabe, né, a gente discutiu na aula passada, a gente tem a parte de endereços baixos, né, por exemplo, endereço 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os endereços mais baixos, né, o início da memória, e os endereços mais altos, que é o fim da memória, tá? Bom, inicialmente, né, o stack pointer, que é o apontador de pilha, e o frame pointer, eles podem estar apontando para áreas específicas da memória. A partir do momento que eu chamo um procedimento, né, durante aqui, é o B, eu começo a alocar espaço de memória. Então, a minha pilha, meu apontador de pilha, né, ele vai, uh, ele vai se deslocar, né, para a parte baixa, né, e vai começar a alocar informação. Então, eu vou começar a empilhar a informação aqui, né, nesse meu, nessa minha área de memória. Então, eu quero colocar um novo elemento na pilha, eu aloco memória, coloco ele aqui. Quero alocar mais um espaço na pilha. Meu stack pointer vai ser deslocado em direção à parte baixa de endereço da memória e eu vou colocar mais uma informação. Então aqui, por exemplo, o stack pointer ele estava posicionado nessa posição aqui, e quando eu chamei o meu procedimento, né, primeira coisa que foi feita foi armazenar os registradores chamados saved registers, né, aqueles registradores. Então, o que eu tenho que armazenar inicialmente na pilha? Eu posso ter registradores de argumentos salvos na pilha, se tem algum. Eu salvo endereço de retorno, como a gente estudou na aula passada também. O saved register, se eu tenho algum para salvar, e vetores ou estruturas que eu posso eventualmente ter no meu procedimento também, se tiver. Então, tudo está salvo na pilha. Se vocês forem verificar aqui, o SP, que ele estava nessa posição inicialmente, ele deslocou para cá. Então, foi empilhado esse conjunto de informações, esse conjunto de informações, esse conjunto de informações e esse último conjunto de informações também. Se vocês podem ver aqui que o apontador de pilha ele está apontando para o topo da pilha. O topo da pilha a gente enxerga de baixo para cima, tá? Então o topo da pilha está aqui. Se eu quiser desempilhar uma informação, primeiro eu vou desempilhar esta informação aqui. Vou ter acesso a essa informação via stack pointer. O frame pointer ele tem o início do quadro de procedimento, né? Quando eu chamei um procedimento, eu aloquei esse espaço de memória na pilha, armazenei as informações, o frame pointer aponta para o início e o stack pointer aponta para o fim. Tá? Isso é somente a área de trabalho, memória de trabalho, tá? Não é memória, não é o programa em execução. Isso aqui é só a memória que vai ser utilizada para a execução do programa. Tá? Então eu estou armazenando uma informação na memória, na pilha, né? E o meu programa vai se utilizar e em algum momento ele vai liberar a área de memória alocada na pilha. Então, inicialmente, meu programa começou a executar, eu não tinha uma chamada de procedimento. Quando eu chamei o procedimento, foi alocado esse espaço de memória aqui, está em azul aqui, né? Então, o meu SP foi deslocado dessa posição para cá para baixo. Então, o número de bytes foi alocado da memória. Depois da chamada de procedimento, quando o meu procedimento retorna da sua execução, é liberada a memória e volta para o valor inicial que estava o stack pointer. Né? Então foi restaurado o valor do stack pointer. Então essa é a execução. Por isso que nós tínhamos, né, na aula passada, nos exemplos, a restauração do valor do stack pointer. Primeiramente, a gente fazia adição de stack pointer com stack pointer menos 12. Eu alocava 3 bytes, 3 palavras na memória, né? 3 vezes 4, 12, 3 palavras, cada palavra tem 4 bytes, dá 12. Então, por isso que eu subtraía 12 do stack pointer. E na hora de restaurar, eu somava 12 e aí o valor aumentava, né, do stack pointer e subia o ponteiro de novo. Então, meu stack pointer, quando eu subtraio dele, eu estou movendo ele em direção à parte baixa da memória e estou alocando posição de memória para armazenar informação nele, nessa área de memória. Quando eu somo, eu libero o espaço de memória. Então, não está mais em utilização aquele espaço de memória indexado pelo stack pointer. Tá? Dúvidas aqui? Vocês têm alguma dúvida? Então, a pilha ela serve para quê? Para armazenar informação, guardar valor de registradores para serem restaurados posteriormente, por exemplo. Tá? Então, esse é o objetivo. E o frame pointer tem uma função aqui que é apontar para o início do quadro e o stack pointer
aponta para o fim do quadro, ou seja, o topo da pilha. Tá? Então, a minha pilha cresce, né, da parte de endereço alta para a parte de endereço baixa. Bom, comportamento usual. O frame pointer, então, ele aponta para a primeira palavra do quadro. Né? Ou seja, ele aponta para a primeira palavra do quadro. Meu quadro está aqui em azul, ou seja, o quadro significa que eu estou armazenando informação na pilha. Né? E o stack pointer aponta para o topo da pilha, né, que é essa parte aqui. Esse é o topo da pilha. Dessa forma, o stack pointer é ajustado para dar espaço para todos os registradores salvos, né, e qualquer memória para variáveis locais, né. O stack pointer ele tinha esse valor inicial, ele foi ajustado para compor, né, para comportar, né, todos o conteúdo desses registradores que eu salvei aqui, tá, durante a execução do procedimento. Após a execução do procedimento, né, de novo, né, ao retornar, o stack pointer é restaurado para o seu valor original. Então, se eu aloquei 12 bytes, eu estou liberando 12 bytes da memória. Aloquei 12 bytes para guardar dados temporariamente valores na memória, eu posso liberar, né, os 12 bytes, somando novamente 12, né, aqui eu subtraí 12 do stack pointer, somei 12 no stack pointer novamente para restaurar seu valor original. Então, esse é o comportamento usual. Alocação de memória no heap. Então, programadores, né, isso vale para quem programa já em Java, né, em C, por exemplo. Programadores normalmente precisam de espaço na memória para armazenar variáveis estáticas e para estruturas de dados dinâmicas. Né. Ah, então, eu tenho ali variáveis estáticas e variáveis do tipo dinâmica. Dinâmica é uma variável que eu posso alocar em qualquer momento na execução do meu código. Eu estou ali, meu código está numa certa instrução específica e eu decido alocar memória para armazenar um cadastro de um usuário, por exemplo. Eu quero meu programa chegou num determinado momento em que o usuário vai inserir informações. Então eu aloco uma memória dinâmica para armazenar as informações que o usuário vai digitar para posteriormente manipular essas informações. No MIPS existe uma convenção para alocação de memória. Tá? Então a pilha, como eu falei antes, ela começa em uma parte alta de endereços e cresce em direção à menor. Né? Então a minha pilha aqui, ó, minha pilha está perto da parte alta do endereçamento de memória, né? Os endereços mais altos da memória. E ela cresce em direção ao endereçamento baixo. Né? Existe registrador especial chamado de GP, que é o Global Pointer. Esse registrador ele permite acesso a dados estáticos. Então, se eu quero acessar um dado estático, eu utilizo o GP, que é o Global Pointer, para acessar a informação. Então, eu vou dar, por exemplo, um load word e utilizar o GP com um certo offset para fazer a leitura da memória. Tá? Agora, no caso de variáveis locais, né, são pertencentes a um procedimento. Então, se eu tenho um procedimento para efetuar a soma de dois registradores, por exemplo, e eu tenho variáveis que eu estou utilizando dentro desse procedimento, né, essas variáveis só vão existir durante a execução do procedimento, elas só precisam existir durante a execução do procedimento. Então, elas são descartadas após o procedimento finalizar. Então, variáveis locais, elas são variáveis que só são utilizadas durante a execução do procedimento e quando o procedimento finaliza, elas são descartadas após finalizar. Ou seja, os registradores que eu utilizo em procedimentos, que são só pertencentes ao procedimento, eu não preciso restaurar o valor deles quando eu retorno do procedimento. Né? Eles podem continuar com qualquer informação. Agora, variáveis estáticas. Variáveis estáticas existem antes e depois de entrar e sair de um procedimento. Então, digamos que eu tenho um registrador que é um registrador especial, né, que vai carregar um certo valor da memória. Tá? Então, a variável estática, ela é o quê? É uma representação, né, é um valor que esse registrador vai carregar, né,
E esse valor ele vai existir tanto antes de entrar no procedimento, ele vai estar disponível na memória tanto antes de entrar no procedimento, quanto depois de sair do procedimento. Tá? Então, uma informação que vai ficar na memória e vai permanecer na memória durante a execução do código principal. Tá? Em C, variáveis declaradas fora de funções, né, ou variáveis declaradas com modificador static, elas representam essas variáveis, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá em C uma variável chamada declarada, uma variável num do tipo inteiro, se eu botar static na frente, ela vai ser considerada estática, tá? O mesmo que global, uma variável global, ou seja, uma variável que eu posso ver de qualquer procedimento, enxergar de qualquer procedimento. No nosso caso aqui em assembly, né, como a gente está considerando baixo nível, é uma região de memória em que eu vou ter uma informação e essa informação sempre vai estar lá, tá, durante a execução do meu procedimento. Antes de executar o procedimento ou depois de sair do procedimento, a informação vai estar sempre lá. Aqui, então, tem a organização da memória do MIPS. Então, a parte mais baixa da memória, perto do endereçamento 0 aqui, né? Começa no 0. Eu tenho essa faixa de endereços aqui, essa faixa de endereço de 0 até 40.0000 hexa, ela é a parte reservada. Eu não posso utilizar ela para colocar um código aqui, né? Ela é uma parte reservada. Então, meu program counter, meu apontador de programa, né, ele vai começar a partir deste endereço. Tá? Ele não vai começar a partir de 0. O que é o program counter? De novo, né, é o contador de programa. O contador de programa contém o endereço da instrução que está sendo executada naquele momento. Tá? Então, se eu tiver uma instrução na posição de memória 40.0000 hexa, o meu processador vai executar aquela instrução. Tá? Bom, B, seguida pelo código de máquina MIPS denominado de text segment. Então, a área text, ela é a área onde a gente vai colocar o nosso código fonte. É o nosso código, aquele que a gente desenvolveu. Pode ser, por exemplo, o código de Fibonacci. Então, o código de Fibonacci vai estar aqui dentro da área text, entre 40.0000 até 1000 aqui, 0000 hexa, né? Então, eu tenho essa grande faixa de endereço aqui, que eu posso colocar código fonte, tá? Código fonte, ou seja, função principal, procedimentos e assim por diante, tá? Então, é, é relativa àquele ponto text que a gente tem lá no nosso código, tá? Então, eu tenho ponto text, né? É a área de segmento de texto, não é relativo a texto, mas sim a código, né? Código fonte que eu vou estar executando. Bom, a próxima área, acima do código, da área do código, está localizado os dados estáticos, ou Static Data Segment, né? Serve para armazenamento de constantes e outras variáveis estáticas. Então, eu posso ter nessa área de memória entre 1000.00 e 1080.00, eu tenho uma área em que eu posso armazenar, né, dados estáticos, tá? Constantes, valores que não mudam, ou valores que eu, né, quero, né, ter ali como variáveis estáticas, ou seja, conteúdo que vai estar nessa área de memória. Ou não são alterados, constantes, ou valores que podem ser alterados, mas estão nessa área de memória, tá? Nessa região. Notem que o GP, que é o Global Pointer, ele inicia nesta posição aqui. E a gente pode ler, né, as informações, acessar as informações com devidos offsets, utilizando devidos offsets em relação ao endereço base, que é o GP. Tá? Então, eu consigo acessar variáveis estáticas dessa forma. E D, né, o segmento da memória para armazenamento de estruturas de dados, como listas encadeadas, podem crescer ou diminuir no seu tempo de vida, então são posicionados no heap ou Dynamic Data. Aqui é onde eu tenho uma área de memória chamada de Dynamic Data, né, que é a região chamada de heap, né? Então, a pilha, né, ela começa sempre da parte mais alta, e aqui está o meu stack pointer sempre vai ter o endereço mais alto da memória, e a minha pilha, ela sempre cresce em direção ao endereço mais baixo, né? E o da Dynamic Data
ele segue em direção à pilha, tá? Então pode existir algum momento em que eu tenho um encontrando o outro, né? A pilha encontrando o dynamic data. Então, segmentos de memória para armazenamento de estrutura de dados, como listas encadeadas, podem crescer ou diminuir no seu tempo de vida, né? Então, são posicionados no heap, né? Ou seja, estrutura de dados, listas, vetores, qualquer meio em que eu vá armazenar informação, essas informações vão ser armazenadas no heap, que é a área de dado dinâmico, dado que vai existir em algum momento no meu programa e de repente vai deixar de existir, a memória vai ser liberada. Então, aloco memória para guardar uma informação, de repente libera a memória porque eu não estou mais utilizando aquela informação. Tá. A seção .data fica armazenada na static data. Sim, exatamente. Na static data, né? E se eu quero alocar memória na pilha, eu utilizo o SP, que é o stack pointer, né? E aqui eu posso também manipular os dados para dinâmicos a partir do endereço 1080.00 para alocar, por exemplo, espaço para armazenamento de estrutura de dados, esse tipo de coisa. Tá? Funções de alocação de memória em C. Então, existem funções, né? Quem programa em C ou quem já programou em C, pode ter visto, né, essa função chamada malloc. Malloc aloca espaço no heap e retorna um ponteiro. Ou seja, malloc aloca memória. Dentro da função, entre parênteses, a gente sempre especifica, né, para a função malloc, o número de bytes que eu quero alocar da memória. E ele aloca na memória heap, que é a memória o espaço, né, de memória dinâmico, a região de armazenamento de dados dinâmico da memória. E a função free, ela libera um espaço alocado no heap, né, para o qual o ponteiro aponta. Então, foi retornado um ponteiro e eu utilizo o ponteiro aqui para o free para liberar a memória. Um fato importante aqui é que esquecer de liberar a memória é a causa, né, do conhecido problema de memory leak ou vazamento de memória. Existem muitos softwares, né, que rodam, por exemplo, em servidores, em que de tempos em tempos a gente tem que reiniciar um servidor, porque um software, um serviço que sempre roda e nunca para de rodar, ele pode vir a consumir toda a memória ou grande parte da memória, inviabilizando a execução do sistema operacional ou de outros aplicativos que estão executando no servidor. Então, se o software teve um design ruim, não se liberou memória quando deveria em certas execuções, linhas de execução, eu vou ter o chamado vazamento de memória, ou seja, alocação de memória sem liberação dela. Tá? Bom, lembrando aqui, fazer o caso comum mais rápido. Então, o MIPS tem registradores que têm quatro registradores para argumento. Né? Então, existem 4 registradores para argumento, 2 para retorno, né, que é o V0 e V1, 8 saved registers, que são do S0 ao S7, e 10 temporários. Tá? Por que foi distribuído dessa forma? Porque, em regra, né, um procedimento não recebe mais de 4 argumentos. Tá? Então, eles sempre fazem um caso comum mais rápido, ou seja, são necessários só 4 registradores de argumento. 2 registradores de retorno, um procedimento não necessariamente não precisa retornar muita informação, ele pode retornar uma confirmação se o procedimento foi executado de forma correta ou não. Né? Saved registers são registradores, né, que em regra a gente tem, por exemplo, 8 variáveis para serem mapeadas para registradores e não mais do que isso. Se eu tiver mais do que isso, eu utilizo a memória, né, como a gente já tem feito em outras, a gente fez na aula passada. Né. Se eu tenho, por exemplo, um vetor, né, um conjunto de uma lista, eu aloco a memória dinâmica para armazenar essas informações. E 10 registradores temporários são suficiente. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, né, o que eu devo preservar e o que eu não preciso preservar quando eu chamo um procedimento. É uma call, preserved on call, né, ou seja, quando que eu devo preservar o conteúdo deles ou não. Saved register eu preciso preservar, o global pointer eu preciso, o stack pointer eu preciso,
o frame pointer e o return address eu preciso né, no caso, preservar. Tá? O que, que significa preservar? Salvar, por exemplo, numa memória, numa região de memória, né? Por exemplo, salvar na pilha, e para o caso do stack pointer, restaurar o seu valor. Se eu aloquei informação na pilha, eu acabei decrementando, né, um certo valor do stack pointer, após eu liberar a informação da pilha, eu devo restaurar o stack pointer, ou seja, liberar a memória. Tá? Alguma dúvida até aqui? A gente então passou aqui pelo como a área de memória do MIPS ela é organizada, né? A memória do MIPS ela é organizada, qual é o propósito de cada um dos registradores, o que, que eu devo preservar, que tipo de registradores a gente tem, né? Por exemplo, o Global Pointer, o SP, que é o Stack Pointer, o Frame Pointer, o Return Address a gente viu na aula passada, né? Na aula de rotinas e procedimentos. Então, isso aqui foi a parte, né, para entender como é que funciona essa parte do processador, né, e como ele lida com a memória. Agora aqui, comunicação com pessoas. A gente já olhou na aula passada um exemplo, né, de como imprimir algo no simulador, na entrada e saída padrão do simulador. E aqui, né, tem um exemplo, né, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, né, comunicação com pessoas. Então, um programa ele pode se comunicar com pessoas, né, aqui tem um exemplo de programa em C, em que eu tenho uma função principal main, e eu tenho um printf. Um printf imprime uma mensagem na tela, hello world. Isso é o padrão de quando a gente começa a programar, né, em qualquer linguagem, a gente sempre imprimir algo na tela, né, ou num console, ou num terminal, né, a frase hello world. Então, a maioria dos computadores de hoje oferecem, né, 8 bits para representar caracteres. Né? Então, eu tenho 8 bits, eu consigo representar um símbolo. Né? Por exemplo, pode ser a letra A, pode ser a letra B, pode ser a barra, pode ser o ponto de interrogação, pode ser um percentual. Então, é a representação de símbolos. Então, 8 bits são suficientes para representar. Esses caracteres são símbolos para que as máquinas possam se comunicar com os humanos. Então, um número, na realidade, representa um símbolo. E por isso que existe uma tabela chamada de American Standard Code for Information Inter-Exchange, ASCII, né, que é a tabela ASCII, que é a representação adotada atualmente. Tá? Então, o computador ele só entende números, tá? Mas um número para as pessoas pode simbolizar, pode ser um símbolo, ou seja, é assim que se comunica. Aqui está a tabela ASCII, alguns de vocês já podem ter visto a tabela ASCII, né? Consegue encontrar em qualquer site. Basicamente aqui eu tenho o valor, né? E o que, que ele representa em termos de caractere. Bom, o valor 32 inteiro, ele representa o espaço. Aquele espaço que a gente dá lá no nosso editor de texto, um espacinho, na realidade é o valor 32 para o processador, para o computador. 33 é exclamação. Aspas duplas é o 34. O símbolo sustenido aqui é 35. O dólar aqui, o símbolo dólar é o 36. A letra A maiúscula é o valor 65. A letra A minúscula é o valor 97. A letra Q é o valor 113 e assim por diante. Eu tenho diversos valores aqui, né? O 60 é o menor, o 76 é o L, né? E assim por diante. Então, diversos valores, né? Que eu tenho associados, cada um deles associados a um símbolo. Então, letras minúsculas de maiúsculas, tá? Elas diferem, em 32, tá? Em 32. O que significa isso? Se eu subtrair 97 de 65, eu vou obter o valor 32. Então, se eu tenho A minúsculo, que é o 97, se eu somar 32, eu tenho A maiúsculo. Se eu subtrair, né, 32, eu tenho A minúsculo. A maiúsculo, desculpe. Tem um A maiúsculo. Se eu tenho B minúsculo, que é o valor 98, se eu subtrair 32, eu obtenho o B maiúsculo, e assim por diante. Tá? Então, eles diferem de 32, 32 unidades, uma letra maiúscula de uma letra minúscula. Isso até facilita a manipulação se eu tiver que converter um número, né, para maiúsculo,
uma letra, né, do alfabeto para maiúsculo ou minúsculo, eu simplesmente ou somo 32 ou subtraio 32. Isso facilita checar em um programa tal diferença ou alterar de um modo para o outro. Tá? Bom, valores não exibidos representam caracteres de formação. Então, eu tenho valores que não são exibidos quando a gente está imprimindo alguma coisa para um usuário. Por exemplo, backspace é o valor 8, que é aquela tecla que a gente tem em cima do Enter no teclado, que é um retorno, né? Que é apagar alguma coisa. O tab é o 9. A tabulação é de espaços, né? Então, tabulação é o valor 9. Se a gente olhar na tabela aqui, né, o valor 9 nem está aparecendo aqui na tabela, são valores especiais aqui. Então, valor 9. O carriage return, quando a gente dá um enter, né? Esse que é o nosso 13 aqui. O valor null, que é o 0, é utilizado em C, por exemplo, para representar o final de uma string, ou sequência de caracteres. Então, em C, a gente utiliza o valor 0, que é o null. Ele não é impresso na tela, essa informação, mas a gente sabe que uma sequência de caracteres, por exemplo, um nome de uma pessoa ou uma frase, acabou. Ela finalizou ali. Tá? Exemplo. Então, poderíamos representar números como strings de dígitos na tabela ASCII, ao invés de representar como inteiros. Né? Quanto de espaço, mas se a gente tivesse se a gente utilizasse essa abordagem, né? Quanto de espaço seria necessário para representar o número 1 bilhão em ASCII em relação a um inteiro de 32 bits? Né? Então aqui eu tenho a quantidade de bits necessários, né, dígitos necessários para representar o número 1 bilhão seria teria 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desconsiderando as vírgulas, tá? Então 1 bilhão seria isso. 10 dígitos, cada dígito tem 8 bits. Né? Se eu fizer uma conta aqui, né, o armazenamento necessário seria 10 vezes 8, dividido por 32 ou 2,5. Tá? Tá? Dividido por 32 aqui bits. Além disso, teríamos a necessidade do hardware adicionar, subtrair, multiplicar e dividir números decimais consumindo muita energia, né? A gente teria que manipular todos esses caracteres para conseguir efetuar uma soma ou uma subtração e assim por diante. Por isso que é bem melhor trabalhar, né? Muito mais fácil trabalhar com 32 bits, né? E se utilizar da tabela ASCII para representar um número para um humano. Né? Então, dado um número dentro de um registrador de 32 bits, se a gente quiser imprimir aquele número como um inteiro, a gente converte ele para um símbolo. Né? Então, o valor 2, que está dentro de um registrador, se a gente quiser que ele apareça com símbolo 2, a gente tem que imprimir o valor 5, a gente tem que atribuir, né, apresentar para o usuário o valor 50. Né? 50, porque o valor 2, não corresponde ao caractere 2, né, o símbolo 2 apresentado por um humano. Instruções para bytes. Isso nos leva para a manipulação de bytes. Né? O MIP suporta instruções orientadas a byte, ou seja, 8 bits. Né? A gente tem utilizado até então, a gente tem trabalhado com palavras, as instruções LW, load word, a instrução SW, store word. Aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com bytes ou 8 bits, que é o load byte, LB, carrega um byte da memória, então posso carregar somente um byte da memória. O byte lido é colocado nos bits menos significativos do registrador especificado na instrução. E o write byte, né, o WB, escreve um byte na memória. O byte escrito é o que está posicionado nos bits menos significativos do registrador especificado na instrução. Então, menos significativos, 8 bits que são armazenados na memória. Então, digamos aqui, eu tenho um exemplo, load byte $T0, vírgula, offset 0, e o meu endereço base está dentro do registrador SP, Stack Pointer. Então, eu estou carregando desta posição de memória um valor e armazenando somente 8 bytes, estou carregando da memória e armazenando em T0. E SB, Store Byte, estou armazenando conteúdo de T0 nesta posição de memória aqui. O endereço base é GP, e o offset é 0.
Bom, exemplo, a string cal, C-A-L, que o humano entende, é representada em C por 4 bytes. Né? Ou seja, eu tenho 1 byte para representar o C, que é o valor 67, eu armazeno dentro de um byte. Eu tenho 97, que é o A minúsculo, né? Esse é o valor que corresponde ao símbolo A. 108, que corresponde ao símbolo L. E 0 para indicar o final da minha string, ou sequência de caracteres. Então, para armazenar na linguagem de programação C, por exemplo, para armazenar uma informação, representar uma string, call, por exemplo, eu preciso de 4 bytes. 1 byte para cada um dos símbolos, mais o final, que é o zero, o valor zero, que é o null, é o fim da string. Tá? Print Hello World in Assembly. Então, isso aqui a gente já executou na aula passada, né? E o MIPS ele tem esse serviço de impressão de string. Então, como é que a gente utiliza o serviço de impressão de string? A gente atribui ao registrador V0 o valor 4. E aí a gente está utilizando Print String Service. Tá? E aqui eu tenho um endereço de memória, né, hello, sendo carregado para o A0. Então, eu estou passando um parâmetro, que é o A0, né, que é nada mais é do que esse endereço do hello aqui, que é um ASCII Z, que é a hello world, essa frase, e uma quebra de linha aqui, barra N é uma quebra de linha, e eu estou passando o valor 4 para informar para o serviço de impressão, a partir do momento que eu chamo essa syscall, eu vou imprimir a informação que está naquela posição de memória. Por que tem aqui nessa definição hello, dois pontos, ponto ASCII Z? Por que tem esse Z aqui? Esse Z indica que o que eu tenho entre aspas duplas, ele finaliza com barra zero, com zero, né, ou nulo. Ou seja, para que o meu serviço de impressão saiba, olha, eu tenho que imprimir hello world barra n e não continuar, né, porque eu poderia ter mais alguma coisa na memória depois disso. Então, para indicar que para o montador, né, que a gente está definindo aqui uma frase e essa frase acaba depois do barra N, eu tenho que botar ASCII Z ao invés de somente ponto .ASCII. Então, é ASCII Z. Z, porque eu posso ter somente ASCII. E aí eu não teria o fim desta palavra, desta frase depois do barra N, imediatamente depois do barra N. Tá? Né, então, a parte de impressão, ó, ponto .text, onde começa o meu programa aqui, eu tenho load, a dólar $A0 hello, estou carregando o endereço de hello para dentro do A0, estou utilizando o serviço de impressão, passando o parâmetro 4 para dentro do V0. E aí, quando eu chamo a syscall, vai imprimir esse texto aqui no run.io. Tá? E aqui o fim do programa. 10 significa que eu estou acabando o meu programa, 10 atribuído ao V0 com load immediate, né? Load immediate, eu estou carregando o valor 10 para dentro do V0, e syscall significa que acabou o meu programa. Tá? Dúvidas, pessoal, aqui? Esse valor 4 aqui está especificado na documentação, naquele apêndice A que eu passei para você, que é o Print String Service, que é o serviço de impressão de string. Para imprimir uma string, eu preciso passar dentro do A0 o que eu quero imprimir, o hello aqui, esse texto, e estou indicando que eu estou utilizando o serviço de impressão de strings, e aqui eu chamo a syscall para fazer, né, efetivamente a impressão. Tá? Bom, aqui tem um exemplo novamente, né, um exemplo que eu disponibilizei de parte do código aqui da nossa sequência de Fibonacci, né. Essa sequência, então, aqui, ela se utiliza de uma impressão de strings. Está vendo aqui que eu tenho o A0 aqui recebendo head, e head tem esse texto, the Fibonacci numbers are, e aqui o 4 e uma syscall. O que está acontecendo aqui, nessas 3 linhas? Eu estou viabilizando a impressão desse texto, the Fibonacci numbers are, dois pontos, barra n. Tá? O que esse trecho de código aqui, essas 3 linhas fazem? Eu estou carregando da memória load word, estou carregando da memória
do offset 0 em relação ao dólar T0, né? Dólar T0 é o endereço base, o offset é 0. Estou carregando um conteúdo da memória para dentro do A0. Estou carregando o registrador V0 com o valor 1 e chamando uma syscall. O que está acontecendo aqui? Estou imprimindo o conteúdo do A0 na tela como um inteiro. Então, se eu botei o valor 2 no A0, essa esse 1 aqui me possibilita, né, a partir do momento que eu chamo essa syscall, eu vou imprimir um número inteiro na tela, porque eu estou utilizando, quando eu passo o parâmetro 1, eu estou especificando o serviço de impressão inteiro, de um número inteiro. Então é assim que eu imprimo números inteiros na tela. Tá? Aqui eu tenho novamente, né, a utilização do serviço de impressão de string, só que passando valor 4, mas aqui eu estou carregando para dentro do A0 o endereço de space, que basicamente é um espacinho, ou seja, toda vez que eu imprimo um número, eu imprimo um espaço para imprimir novamente o novo número, e assim por diante. Então, eu imprimo um número, imprimo um espaço, imprimo um novo número, imprimo um espaço, imprimo um novo número, e assim por diante. Eu estou apresentando, né, se vocês executarem esse código que eu disponibilizei para vocês lá no Classroom, ele vai imprimir a sequência de Fibonacci, né, uma sequência de números, né, que cada número é a soma, né, dos seus dois antecessores. Tá? Então, o próximo número sempre é a soma dos dois antecessores, o próximo número sempre é a soma dos dois antecessores, e assim por diante. É isso que esse código faz aqui. Então, por isso tem esse laço de repetição, e assim por diante. Tá? Dúvidas, pessoal? Então, isso dá, né, a gente chega ao fim do conteúdo da aula 5, tá?